Olá, meu amigo, minha amiga, que bom ter você comigo aqui mais uma vez, né? Mais um dia para juntos recebermos uma palavra do Senhor no nosso coração. Eu gostaria de, nesse primeiro momento, fazer uma oração com você, nós juntamente cantarmos um louvor, um hino ao nosso Deus. Talvez este seja o primeiro momento do seu dia que você consiga parar e tirar um momento para a sua espiritualidade, para a sua meditação na palavra, para fazer uma oração. Nós sabemos que os dias são tão corridos e muitas vezes nesta correria do dia a dia nós acabamos nos perdendo, nos esquecendo daquilo que realmente importa, daquilo que realmente deveria ser uma prioridade na nossa vida, mas que você possa aproveitar esse momento então para entrar na presença de Deus e concentrar a sua fé, se possível fechar os teus olhos e entrar na presença de Deus juntamente comigo em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos cantando um louvor, uma canção em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós estamos em vossa santa e poderosa presença para recebermos a palavra do Senhor, para aprendermos de Ti que és manso, que és humilde de coração e assim, somente assim, encontrar o descanso, a paz para a nossa alma. Eu te peço, Senhor, que o Senhor ajude este meu irmão, esta minha irmã, em suas necessidades, em seus anseios, e que esta palavra venha de encontro ao coração, de encontro, Pai, àquela ferida que ainda não cicatrizou, que o Senhor venha sarando, Pai, meu Deus, o coração, a alma, o espírito desta pessoa com a força do Teu poder, e isto para a sua honra e para a sua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua presença, precisamos da ajuda dos céus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vem suprindo cada necessidade com a força do Teu poder, Pai. É o que nós te pedimos e é pelo que desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Como eu confio no Teu amor, Pai, como eu confio no Teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Meu Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor, que abre porta e fecha a porta quando quer. Eu seria louco em duvidar, eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou nem falhará. Aleluias, glória a Deus. Que nós não venhamos a duvidar deste Deus. Esse Deus, Ele é poderoso, Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. Assim Ele foi com Abraão, quando Ele provou a fé daquele homem, pedindo-lhe o seu filho, o seu único filho. Ele acordou bem cedo pela manhã, Abraão chamou Isaque, seu filho, e ambos foram até o local designado por Deus, que Deus havia falado com Abraão, para sacrificar ao Senhor. Você conhece bem a história. No meio do caminho, Isaque notou que estava ali o cutelo, que estava ali a lenha, que estava ali a corda para amarrar o cordeiro, para fazer o holocausto, para fazer o sacrifício. Mas ele olhou de um lado para o outro e ele não conseguiu notar, ele não conseguiu perceber, ele não conseguiu ver o cordeiro. Então ele perguntou para o seu pai:
pai, onde está o cordeiro? Abraão, olhando para seu filho, disse: Deus proverá. Jeová Jireh, Deus proverá. Sempre foi assim, sempre será assim. O Senhor proverá na sua vida. O Senhor vai cuidar de cada detalhe. O Senhor está no controle de tudo. Ele não está demorando, Ele está caprichando. Ele vai suprir com as riquezas dEle cada uma das tuas necessidades, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Não perca a sua fé. Quando nós conhecemos que Deus estava provando a fé de Abraão, Abraão montou tudo, a lenha, preparou a corda, amarrou o Isaque, ele levantou o cutelo para imolar, para matar Isaque, né? Porque essa havia sido a ordem de Deus, não que Deus quisesse a morte do seu filho, mas para provar a fé de Abraão. O anjo bradou e disse: não faças nenhum mal ao menino, porque a tua fé foi provada, né? E você foi aprovado neste desafio. Mas o que chama a atenção é o que Abraão disse a seu filho. Ele disse: Deus proverá o cordeiro. E nós sabemos que lá em João, no capítulo de número 1, no versículo de número 29, quando o Senhor Jesus ele passa por João Batista está com os seus discípulos, porque nesta época ele tinha seguidores. O João Batista olha para Jesus e cutuca um dos seus discípulos e diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Abraão não precisou sacrificar, Deus proveu o Cordeiro. Deus enviou Jesus para ser o meu e o seu substituto e morrer a nossa morte na cruz do Calvário para nos trazer a salvação. Esta é a boa notícia. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o que eu gostaria de tratar com você hoje, meu amado, minha amada, aqui apenas uma introdução, mas é bem curto, é um versículo apenas, está no livro de 2 aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Tem algumas pessoas que falam o seguinte, talvez você já tenha escutado. Talvez um dia você foi falar de Jesus para um familiar seu, foi falar da palavra de Deus, foi dar um recado de Deus para uma pessoa, e condenando talvez a prática do pecado que a pessoa estava vivendo. Não condenando a pessoa, porque a gente não condena a pessoa em si, a gente condena o pecado, porque nós também somos pecadores como a pessoa é. Mas nós tentamos muitas das vezes ajudar, mostrar para a pessoa, porque quem está de fora tem uma outra visão do que quem está de dentro. A pessoa às vezes está fazendo uma coisa, andando num caminho que ela não está vendo que vai levar ao precipício. E você, na sua boa vontade, vai tentar alertar, mas a pessoa não vê dessa forma, não vê desse jeito. E algumas pessoas já disseram a seguinte palavra: só Deus pode me julgar. Você já ouviu isso? Só Deus pode me julgar. Só Deus pode me condenar. Não, quem é você para me apontar o dedo? Quem é você para falar alguma coisa para mim? Para me dar lição de moral? Quem é você? Porque só Deus pode me julgar. Só Deus pode me condenar ou absolver. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: isso não te assusta? Isso não te assusta saber que Deus um dia irá te julgar? Isso me assusta e muito. Conhecendo a minha vida, os meus pecados, o meu passado, tudo que eu já fiz ou tudo que eu já deixei de fazer quando Deus mandou eu fazer, isso me assusta e muito, meu querido e minha querida. Isso me assusta e muito, e também deveria me assustar, porque nós falamos muito isso: só Deus pode me julgar. Ninguém pode botar o dedo na minha cara, ninguém pode falar, né? Com certeza, Deus, só Ele pode te julgar. E isso deveria te assustar como me assusta, e deveria assustar e muito, porque os anjos te julgarem, os seres humanos te julgarem, os demônios te julgarem, botar o dedo na tua cara, é fichinha, é tranquilo. Tira de letra, como a gente costuma dizer no futebol, isso é barbada. Agora, Deus te julgar, a Bíblia Sagrada diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Ser julgado pelo ser humano, por anjos ou por demônios, é tranquilo. Agora, ser julgado pelo Criador, pelo Senhor, o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, o Todo-Poderoso, o Soberano, aí o sapato aperta, aí a conversa é outra, aí o buraco é mais embaixo, aí a conversa, ela muda de patamar, ela muda, né? O assunto é outro. E o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, ele fala:
Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Isto tem que nos assustar. Isto tem que causar um temor, um pavor, um espanto, um medo em nós. Não para que sirvamos a Deus por temor, por medo, né? Mas, de certa forma, nós venhamos a compreender que mais cedo ou mais tarde, quando os nossos olhos se fecharem, seremos julgados pelas nossas obras, comparecendo ante o tribunal de Cristo, sejam elas boas, sejam elas más. É inevitável que este dia chegue. É inevitável, mais cedo ou mais tarde, vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para sermos julgados. E o que nós temos feito na nossa vida? Mas julgados pelo que, irmão Josias? Julgados com base em quê? Julgados pelas nossas obras, sejam elas boas ou mas e com base na lei de Deus. Onde se encontra a lei de Deus? Êxodo capítulo 20. Se você puder ler na sua casa, eu não vou ler aqui para não ficar muito extensa a mensagem, mas talvez todos conheçam. Êxodo capítulo 20, o segundo livro da Bíblia, Gênesis o primeiro, então Êxodo o segundo, no capítulo 20, nós temos ali aquela lista com os 10 mandamentos. É uma verdade: não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás o que é do teu próximo e por aí adiante. Ou seja, se hoje fosse o meu dia e o teu dia de comparecermos ante o tribunal de Cristo, sabendo que seríamos julgados com base nos mandamentos, nas ordenanças de Deus, qual seria a sua sentença? Qual seria a minha sentença? Que esta pergunta, ela fique no seu coração, matutando, martelando no seu coração, e que você possa sair da zona de conforto, que eu possa sair da zona de conforto, do comodismo, da mesmice, da rotina, ao confronto da mudança, da transformação, da conversão de acordo com a palavra de Deus, para um caminho então de luz, para um caminho então de paz, de bênção, rejeitando as obras infrutíferas da carne, as obras das trevas, e andando então como filhos da luz. Porque isto deve nos assustar, isto deve nos assustar. Só Deus pode nos julgar, mais cedo ou mais tarde. Vamos comparecer sim ante o tribunal de Cristo. E quando comparecermos, qual será a nossa sentença? Com base nos mandamentos do Senhor. Que possamos sim mudar, que possamos verdadeiramente fazer a coisa certa. Aquele que errava, aquele que pecava, começa a acertar, começa a andar de acordo com o caminho certo, com o caminho de luz, com o caminho de bênção. Aquele que mentia agora fala a verdade. Aquele que traía agora não trai mais. Aquele que invejava, que cobiçava aquilo que é do próximo, não cobice mais. Aprenda a contentar-se com aquilo que tem, com aquilo que Deus lhe deu, porque mais cedo ou mais tarde virá algo melhor. Mas primeiro tem que se contentar com aquilo que é seu, para depois almejar coisas maiores. E assim por diante. Faça a coisa certa. Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Ele vai iluminar o teu caminho, e coloque essa reflexão no seu coração. Mais cedo ou mais tarde vamos comparecer sim ante o tribunal de Cristo. Só Deus pode me julgar. Que isso nos desperte, nos assuste, para que possamos então consequentemente sermos transformados de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para andarmos no caminho certo, e assim no grande dia, ao invés de sermos condenados, sejamos absolvidos, salvos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe, que essa palavra fique no teu coração, e até o próximo vídeo.